Pois é, meus irmãos. Bom dia, graça e paz a todos. Chegamos no tão complexo e tão polêmico capítulo 7 de primeira carta aos Coríntios. E olha quem eu trouxe para falar de casamento com a gente. O Mickey e a Minnie. Não, mas brincadeiras à parte. Bom dia a todos, graça e paz. A câmera vai dar uma escurecida de vez em quando, é por causa da claridade aqui. Mas é bom estar novamente com vocês. Hoje a gente vai estudar o capítulo 7 de Coríntios. Por que eu falo que ele é polêmico? Primeiro porque é polêmico. Paulo aborda aqui talvez o assunto mais delicado para qualquer ser humano, que seja a questão de casamento e sexualidade. São assuntos completamente tabu, né? São assuntos de difícil abordagem por qualquer religião, não é só pela religião cristã evangélica, não. Qualquer religião, a sexualidade e o casamento, ele é um tabu. É um assunto... O que é um assunto tabu? É um assunto que ninguém gosta muito de tocar, né? Existem lá certas regrinhas básicas e ninguém gosta de se aprofundar. Mas a gente vai ler aqui 1 Coríntios 7... do versículo 1 até o versículo 20, você abre aí a sua Bíblia, e a gente vai conversar um pouco sobre o que Paulo tinha para a gente, qual era a visão de mundo de Paulo, como se encaixa a visão de mundo daquela época, na época que a gente vive. A gente vai tentar contextualizar e trazer para o momento da história que a gente está vivendo, o que Paulo está ensinando para a igreja de Coríntios há 2000 anos atrás. São 2000 anos de diferença, com muitas revoluções sociais que aconteceram durante esses 2000 anos, muitas mudanças comportamentais e culturais. A gente vai discutir isso ao longo do capítulo inteiro, capítulo 7 todo. Hoje eu vou pegar até o versículo 20, no domingo que vem a gente aborda do 20 do 21 até o 40, porque são 40 versículos, ia ficar muita coisa, a aula ia ficar muito extensa e um pouco cansativa. Então hoje nós vamos abordar essa questão de casamento e sexualidade, né? E, de novo, agradecendo a presença de você desde já aí, que está acompanhando a gente, mesmo que pela internet. É sempre bom estar com vocês. E vamos lá. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler na versão agora NVI, Nova Internacional. De vez em quando eu vou pegar algumas versões da Bíblia, a mensagem do Eugene Peterson, porque eu gosto bastante dela. E como eu já falei na aula anterior, eu acho que o Eugene consegue contextualizar e trazer bastante para a nossa época o que Paulo estava falando para um pessoal de 2000 anos atrás. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isto como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Ô Paulo, menos. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem controlar-se, devem se casar-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo, e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente
e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separa-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, sabe se salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado já sendo circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncise. A circuncisão não significa nada. A incircuncisão nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por este momento que estamos, ainda que distantes. Muito obrigado a Deus, porque apesar desse distanciamento que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o Senhor nos presenteou com a tecnologia, Pai. E assim a gente pode se sentir mais próximo dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Então, Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu te peço, ó Deus, que aqueles que estão se sentindo sozinhos, ó Pai, que durante, pelo menos no decorrer deste vídeo aqui, ó Pai, se sintam juntos, se sintam abraçados, sintam-se acalorados, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, através, ó Deus, da nossa união. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o Senhor nos faça entender os Teus desejos para a Tua igreja, para o casamento e para a nossa vida como um todo. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Amém. Irmãos, como sempre eu vou olhar aqui para minha cola, vou falar com vocês e assim a gente segue a nossa aula. Irmãos, esse texto de Paulo, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele não é um tratado teológico, né? O que a gente enxerga aqui nesse capítulo 7 é Paulo respondendo algumas questões, algumas perguntas que provavelmente a igreja de Coríntios fez para Paulo. Então, Paulo não está muito preocupado necessariamente se ele está sendo teologicamente correto, se é que Paulo tem essa preocupação em algum momento das escritas dele. Primeiro porque Paulo é um homem de Deus, então homens de Deus são guiados pelo Espírito Santo quando vão fazer aconselhamento, quando vão falar, quando vão opinar. As suas opiniões são pautadas, é óbvio, pautadas em valores do reino de Deus, mas também as opiniões aqui de Paulo expressas têm muito do ponto de vista dele como um judeu convertido ao cristianismo, sim, mas um judeu convertido ao cristianismo, filho de um romano, pois é. Um judeu convertido ao cristianismo que havia sido fariseu, esse é Paulo. A gente esquece, né? Que Paulo carrega dentro de si ensinamentos do farisaísmo. Isso não é ruim, porque uma vez o Betão falou um negócio para mim, e eu concordo com ele, que ele falou, porque eu tenho a mania, que é uma mania minha, de tratar o fariseu como um pilantra, né? Aliás, fariseu virou adjetivo de safado, né? Quando a gente quer falar, lá vai um fariseu, porque crente não xinga, chama de fariseu, né? É um dos xingamentos de crente, é chamar alguém de fariseu. E o Beto falou assim, os fariseus não eram de todos ruins, e não eram mesmo. Os ensinamentos, o cuidado com a palavra, a preocupação da exposição bíblica do Velho Testamento são práticas muito, muito atribuídas aos fariseus, né? A guarda da lei, da Torá. Então, o farisaísmo em si não é ruim. Mas o que Jesus, né? Porque quem mais se indispôs com os fariseus foi Jesus, mas criticava no farisaísmo eram duas coisas. A primeira era a hipocrisia, faziam uma coisa e falavam outra, né?
E a segunda, que a gente vai ver muito nesse texto aqui, é você colocar um peso sobre a pessoa tão grande que ela não vai conseguir carregar aquilo, ou seja, você estabelecer regras e leis no nível tão alto que a pessoa não vai conseguir viver daquela forma e não vai conseguir seguir daquela forma e automaticamente a tendência é a pessoa se desviar dos caminhos. E Jesus criticava isso nos fariseus. Então Paulo era esse homem que era um judeu convertido, um cidadão romano, um ex-fariseu, um homem extremamente culto para sua época, como a gente já falou na aula de Coríntios 6, um homem com conhecimento na cultura grega e helênica, então que era a cultura que influenciava o mundo, e principalmente aqui, falando da cidade de Coríntios, era uma cidade muito influenciada, porque primeiro que era uma cidade grega, então é óbvio que a cidade de Coríntios era influenciada pela cultura helênica e grega. Mas era uma cidade, assim, digamos... Coríntios era uma cidade, mal comparando, era uma metrópole, assim, tipo São Paulo, tipo Nova York, essas grandes capitais. Então, Coríntios era uma cidade com um pensamento, já para a época, moderno para algumas coisas. Né? Isso, lógico, entendendo a época em que as pessoas estavam vivendo. Então, a gente tem que olhar para esse texto e fazer a leitura da época que o texto foi escrito. Paulo vive numa época em que o casamento está sendo extremamente atacado. A instituição casamento está sendo completamente atacada. E Paulo, não só isso, ele vive num momento em que a vida conjugal é algo banalizado, a vida a dois. Então Paulo vai abordar nesse capítulo sexualidade e a importância da sexualidade e a importância do casamento, né? E da sexualidade dentro do casamento, isso é claro, tá? Então, alguns teólogos, tem gente que fala assim, que Paulo, que a gente lê esse texto aqui e dá a entender que Paulo é um pouco, digamos, decepcionado com o casamento. Parece que Paulo não acredita muito na instituição casamento, dá a entender. E alguns teólogos vão dizer que Paulo foi casado e que... Por que eles falam que Paulo era casado? Porque se ele era fariseu, se ele era membro do Sinédrio, né? Então, alguns pré-requisitos para você ser um fariseu e ser membro de um Sinédrio eram você ser um homem casado, Então, alguns teólogos afirmam que Paulo foi casado. Que Paulo foi casado, sim. E quando a gente olha para o que Paulo está escrevendo aqui, dá a impressão para a gente, às vezes, que Paulo tem um pouco de ranço do casamento, que ele não gosta muito do casamento, porque ele fala assim, melhor é ficar que nem eu, que estou sozinho e tal, é melhor não se casar. Ele fala algumas vezes isso durante o texto. Ele fala para a viúva, melhor não se casar, mas se não for aguentar, case. Ele fala para o solteiro, melhor não casar, mas se não for... Mas tá bom, se não for aguentar, case. Tipo assim, para ele o casamento é uma segunda opção de vida. A primeira opção de vida é o celibato. Ele deixa isso claro. E por que Paulo faz isso? Os caras vão falar, alguns teólogos vão dizer que como ele é decepcionado com o casamento, aqui tem muito do peso pessoal de Paulo e da decepção pessoal de Paulo com o casamento, né? Tipo assim, o meu não deu certo, então, como eu sei o quanto é difícil um casamento, então eu aconselho que não se case. E tem gente também que vai dizer que Paulo está tentando levar uma vida quase impossível de se viver, que é a vida celibatária, né? Que é uma vida muito difícil. Mas que como ele conseguia, e Paulo era um homem que
Quem estuda muito Paulo sabe. Paulo tem muito disso, de colocar muito o peso e a opinião dele nos textos, e como ele conseguia viver dessa forma, ele acha que o bom seria que todos vivessem como ele. Só que como Paulo era um homem de Deus, mesmo tendo esse gênio forte, esse jeito de impor, de falar, ele fala assim, seria bom se todos fossem como eu, é claro. Né? Parece até que ele é um homem convencido. Um pouco. Eu diria. Mas não é que ele é um homem convencido, depois ele demonstra a misericórdia de Deus, que ele fala assim, eu entendo quem não consegue viver como eu, então se casem. Tanto Paulo entende que assim, não é algo que a gente vai ver em outras cartas de Paulo, ele reclamando ou ele falando para não se casar, muito pelo contrário. Por exemplo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, olha só o que Paulo vai falar para Timóteo, como Timóteo deve escolher um bispo, né, ou pastor da igreja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Olha só, irrepreensível marido de uma só mulher. Que o bispo seja casado. Olha o que ele vai falar para Timóteo, ainda no capítulo 3 da primeira carta para Timóteo, no versículo 12, Paulo fala assim, o diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Então Paulo não está falando aqui assim, não, o casamento é um negócio ruim. Dependendo da leitura que você fizer, você vai achar assim, olha, o Paulo está falando, eu não vou casar não, porque esse negócio de casamento é ruim, hein? Mas em outras cartas, ele vai, por exemplo, em Efésios, Paulo faz uma comparação maravilhosa da igreja ele compara a igreja como uma noiva e a relação de Cristo com a igreja como uma relação de marido e mulher. Então Paulo valoriza sim o casamento. O casamento é muito valorizado por Paulo. Só que Paulo, de novo, a gente tem que entender que ele está respondendo questões específicas para a igreja de Coríntios. São perguntas e respostas específicas para aquela igreja que servem para nós. É óbvio que servem, estão na Bíblia, servem para nós. Mas tem algumas coisas são para... Por exemplo, quando ele fala para o capítulo 5 de Coríntios, graças a Deus a gente não tem um escândalo desse na nossa igreja, né? Então, assim, que é a questão do jovem que se deita com a sua madrasta, tal, aquilo é uma coisa específica. Está acontecendo ali, naquela igreja. Então, a gente vai vendo que Paulo, ele não tem essa intenção de desmerecer o casamento. Não é isso. Ele quer clarear as coisas, ele quer mostrar o quanto é difícil a vida a dois. Porque, sem sombra de dúvidas, o casamento, de tudo que Deus fez, acho que de tudo que Deus inventou, o casamento, para mim, é um dos maiores mistérios que Deus podia ter feito. Porque como que pode duas pessoas completamente diferentes, com criações diferentes, vindo de famílias diferentes, de formas de enxergar o mundo, que a gente vai chamar de cosmovisão diferente, de questões emocionais diferentes, viverem juntos debaixo do mesmo teto e essas duas pessoas virarem uma só pessoa? Isso é mistério. Isso é mistério divino. O casamento é um mistério divino. É algo que Deus preparou para o homem. Lá em Gênesis ele fala, não é bom que o homem esteja só. Quando ele fala homem aqui, não é que assim, não é bom que o homem, eu, Fernando, como macho, não. Que a humanidade, que o homem, que o ser humano esteja só. É bom que o homem tenha uma esposa, é bom que a mulher tenha um marido. Não é bom viver sozinho. Não é legal. Não faz bem. Para algumas pessoas que têm um chamado específico, sim. E aí, que é o caso de Paulo. Mas nesse texto, a gente vai enxergar algumas coisas aqui que eu queria destacar, que eu acho que Paulo faz aqui nesse texto, sem as pessoas perceberem para a época, é revolucionário. Porque Paulo coloca o marido e mulher dentro da relação em pé de igualdade. Quando Paulo fala assim, olha só, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher.
Ele está falando assim: dentro da relação vocês são iguais. Em todas as coisas, inclusive na sexualidade. Olha que Paulo está aprontando para os padrões da época, mesmo para uma cidade como Coríntios, extremamente avançada, mas o machismo, São Paulo é uma capital avançada e o machismo existe na nossa cidade. Nova York é uma capital cosmopolita, não é nem uma metrópole, né? É uma coisa de mundial e é uma cidade com machismo. Então Paulo fala assim: não tem essa de machismo, não tem essa de feminismo, não tem. Eu não tô desmerecendo aqui a luta das mulheres, pelo contrário, estou enaltecendo, porque Paulo faz isso. Paulo fala assim: numa cultura machista, Paulo coloca os dois no mesmo patamar. Ele fala assim: então, ô marido bonitão, você acha que você vai fazer com o corpo da tua mulher o que você quer porque o corpo te pertence? É verdade, mas lembre-se, o seu corpo pertence à sua mulher também. O que você for fazer com ela é como se você estivesse fazendo no seu corpo. Então, Paulo, desculpa o termo, mas ele quebra a perna do machismo aqui, nessa primeira parte do texto. Ele quebra todo um conceito, inclusive judaizante, de que a mulher é um objeto para o homem. Quando a gente vai para o Velho Testamento, por que eu estou falando isso? A gente tem que entender todo o contexto. No Velho Testamento, por exemplo, a gente vê essa questão da mulher no Velho Testamento. Outro dia eu fiz uma mensagem sobre Ruth e Noemi, e lá no livro de Noemi, então isso daí fica mais claro ainda, como a mulher era vista como um objeto. A mulher era vista como uma mercadoria. Porque o homem tomava ela para casamento quando ela morreu. E se ele morresse, ela não podia se casar com quem ela quisesse. Ela tinha que casar com um irmão, um parente desse homem. Tipo assim, é como se ela fosse virasse herança de alguém. Era algo, para os nossos padrões hoje, considerados absurdo. Mas tem todo um contexto histórico também que a gente tem que pesar e entender. Mas hoje isso é inadmissível. E Paulo quebra isso já há 2000 anos atrás. Paulo fala assim: Cristo chamou os seus servos, inclusive no casamento, para serem iguais. Não para serem um maior do que o outro. O homem não é maior que a mulher não é maior que o homem. Vide a treta que Jesus tem com os saduceus. Qual que é a treta de Jesus com os saduceus? Os saduceus são uma ala do judaísmo que não acredita na ressurreição. E aí, olha só, os saduceus um dia, quando Jesus está falando sobre ressurreição e tal, eles falam: vamos pegar esse Jesus aí na curva. Já que o senhor acredita, porque eles não acreditavam, mas já que o senhor acredita em ressurreição, Jesus me fala uma coisa. Digamos que um homem tem mais 6 irmãos lá, aí ele se casa com uma mulher, ele morre, a mulher vai e se casa com o irmão mais novo dele. Aí esse irmão mais novo, ele morre e ela se casa com o terceiro. E aí o terceiro morre, ela se casa com o quarto morre, ela vai descendo a escadinha, né? Bom, primeiro, deixa eu abrir um parênteses assim, se eu faço parte dessa família, no segundo que morreu, eu vazo dessa mulher. Pensou? Já matou 4, 5. Aí os saduceus falou assim: me tira uma dúvida, Jesus, olha aqui para nós. Com que essa mulher vai ser casada no céu? Aí Jesus fala: vocês não sacaram nada. No céu a gente não vai ter essa pegada de casamento. Lá é outro patamar de espiritualidade, de forma de viver e de se relacionar. Mas para vocês entenderem como a mulher era enxergada naquela época. Então, Paulo... Opa, a câmera deu uma escurecida aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se ela me reconhece aqui. Está me reconhecendo, voltou. Então, o que Paulo faz aqui de cara é falar assim: olha só, mulher, o seu corpo pertence ao seu marido. Marido, o seu corpo pertence à sua mulher. Inclusive para fins
sexuais. Mas tudo com respeito. Tudo com cumplicidade. E o que Paulo está falando? Quando Paulo fala assim, ó, o seu corpo pertence à sua mulher e da sua mulher pertence a você, Paulo não está falando, faça com aquele corpo que você quiser. Não. É cumplicidade. Você vai fazer com o corpo da sua mulher aquilo que você quer que seja feito com o seu corpo. Se você quer o bem para o seu corpo, você quer o bem para o corpo da sua mulher. Se você quer satisfação para o seu corpo, você quer satisfação para o corpo e para a sexualidade da sua mulher. Se você quer bem-estar, se você quer se sentir agradável, se você quer se sentir bem com as coisas que são feitas no seu corpo, você quer tudo isso para o corpo da sua mulher. Então, por exemplo, numa relação cristã, entre marido e mulher, não existe abuso sexual. Não pode existir. Aí você vai falar, aí os machos falam, mas Paulo está falando que a mulher não deve se negar ao seu marido e vice-versa, então não deve haver negação. Mas Paulo fala que existem períodos, por exemplo, para oração em que as pessoas podem se negar, mas não é só isso, existem períodos de doença física, doença da mente. A gente tem que entender que nós não somos máquina, nossos corpos não são programados. A gente tem os nossos bons dias, os nossos maus dias, a gente tem dia que a gente está mais bem-humorado, mais mal-humorado. Então, a gente tem que ter essa percepção, assim como a gente tem no nosso corpo, tem que ter essa percepção no corpo da nossa mulher, a mulher no corpo do seu marido. Tem que olhar e fazer essa leitura e fazer essa identificação, porque vocês são uma só pessoa. Então, não tem essa de, a mulher tem obrigação. Não, ninguém tem obrigação de fazer sexo. O que existe é uma forma... a câmera está um pouco difícil hoje aqui, né? A claridade aqui da janela. Não escolhi um lugar muito bom. Deixa eu tentar virar aqui, um pouco. Vamos lá. O que existe é uma obrigação de você usar o seu corpo para servir o outro. É diferente. Não é o outro que está a seu serviço. É você que está a serviço do outro. E vice-versa. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, que perante Deus e perante a sociedade, nós somos iguais, homens e mulheres. Paulo destrói o mito do machismo. Paulo fala assim, não cabe mais esse negócio de homem ter 5 mulheres, como tinha no Velho Testamento. 5 não, né? Como eu falei na outra aula, Salomão tinha 1000. 1000 mulheres. Não, o seu corpo é para uma só mulher, é para sua mulher. E mulher, o seu corpo é para um só homem, é para o seu marido. Paulo vai ensinar pra gente que o casamento é um serviço mútuo de amor um pelo outro. Como eu falei, a mulher ela era uma propriedade do homem. Então o homem usava a mulher da forma como ele queria. Ele tratava a mulher do jeito que lhe desse na telha. E a mulher, ela ficava calada, porque perante a sociedade, se ela se rebelasse contra o marido, contra o que o marido estava fazendo com ela, primeiro que ela ia ser tratada, ela ia ser expulsa de casa, da casa do marido. Então ela seria extremamente envergonhada. Então a mulher tolerava. Paulo está falando, não tem que mais tolerar isso. O casamento é um serviço de amor um pelo outro. O homem, ele não usa o corpo da mulher. E nem a mulher usa o corpo do homem. Não é como, lembra, teve uma novela que passou que o homem falava, mulher, se prepare que hoje eu vou lhe usar. Não, você não usa ninguém. A gente usa coisas. Nós usamos coisas. A gente usa telefone, computador, carro, sapato, roupa. Pessoas a gente ama. Com profundidade, com respeito, com espiritualidade, com o evangelho pulsando dentro da gente, e a gente ama a nossa esposa, as esposas amam os seus maridos.
Ninguém usa ninguém. Assim como o homem não usa a mulher, os caras não falaram que eu tô sendo feminista no meu discurso, a mulher não usa o marido para conseguir coisas. A mulher não usa do seu corpo também para conseguir coisas com o marido. Não é uma relação de troca entre marido e mulher. Vocês não estão entendendo. É uma relação de amor. Uma relação de amor mútuo. Eu quero fazer de tudo para minha esposa ser feliz e estar bem. Eu quero fazer de tudo para o meu marido ser feliz e estar bem. Essa é a relação. Olha como o Eugene Peterson trata o mesmo trecho que Paulo fala que a mulher não deve se negar, tal. Eu gosto demais do Eugene. E ele vai falar o seguinte: o leito matrimonial deve ser marcado por maturidade. Olha só como ele traduz. O marido procurando satisfazer a esposa. Olha só, o marido satisfazendo a esposa, não se satisfazendo na esposa. São coisas diferentes. E a esposa procurando satisfazer o marido. O casamento não é o espaço para brigar por direitos. Tipo, eu sou mais do que você, você é menos. Não tem essa. O casamento é uma decisão de servir a outra parte. E aí ele fala na cama ou fora dela. Serviço mútuo em amor. Não é possível hoje, no nosso casamento, a gente pensar no nosso prazer ou na nossa satisfação sem pensar na felicidade do outro. Então, eu acho assim que a gente vive eu falei na semana passada muito sobre isso, né? Da questão de hedonismo, de busca pela felicidade, de procura total pela felicidade. A minha felicidade no casamento, ela se concretiza e se realiza no outro. Ela não se realiza em mim. Vocês estão entendendo a diferença? Eu não sou um homem realizado porque eu realizei todas as minhas vontades. Eu me realizo porque eu realizei tudo que a minha mulher queria. E vice-versa, porque aí não existe abuso. Porque quando só uma parte pensa desse jeito e a outra não, vai existir um desequilíbrio. O Eugene fala assim, tem que haver maturidade, tem que haver equilíbrio. Um buscando a felicidade do outro, vocês vão ser uma só pessoa. Simples. Mas a gente esquece, né? Porque é muito mais fácil pensar na minha felicidade, é muito mais fácil levar uma vida hedonista em busca da minha. Eu preciso ser feliz, eu preciso estar bem, eu preciso me satisfazer. E aí Paulo fala assim, meu amigo, vocês não estão entendendo nada. Não tem felicidade na satisfação própria. A felicidade está na satisfação e no amor mútuo. Aí Paulo vai continuar falando sobre celibato. Paulo, complicado, né? É óbvio que Paulo aqui, como ele mesmo fala, são questões e entendimentos e formas de ver o mundo pessoais e de como ele enxerga. Paulo não crava que as pessoas não devem se casar, muito pelo contrário, eu já citei alguns textos aqui de Paulo falando que você deve se casar, que você deve manter o seu casamento, que você deve viver bem com a sua esposa. Vários textos compara a relação marido e mulher com a relação de Cristo com a igreja. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Então, o que Paulo está falando aqui é o seguinte, e a gente tem que fazer de novo a leitura da época, do momento da história. Paulo é um missionário, um fundador de igrejas. Você imagina esse homem casado com duas mulheres. Com duas mulheres, não. Com duas mulheres não pode. Com 2 filhos. E ele viajando para cima e para baixo, tendo que se preocupar viagem, pregação do evangelho. Porque Paulo não era, por exemplo, hoje tem missionários casados, ele vai, fica numa cidade. Paulo ficava 2 anos, 1 ano às vezes numa cidade, já partiu para outra e ficava rodando. Imagina Paulo no náufrago, tendo que se preocupar com ele, com a mulher e com os filhos dele. Imagina Paulo preso, não sabendo para onde que a mulher e os filhos dele tinham sido acolhidos na casa de alguém. Então esse homem não ia ter sossego. Então Paulo toma uma decisão para si de usar a vida dele em prol do evangelho. Se você se decidiu por isso, amém. Se você olhar para o celibato e enxergar no celibato uma forma de satisfação,
através do reino de Deus, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Se você consegue viver em paz consigo mesmo, se os desejos da sexualidade são controláveis para você, siga o celibato, meu irmão. Se você consegue, amém. Mas se não consegue, casa. Não tem problema nenhum. Conheça uma pessoa, minha irmã. Conheça uma pessoa, meu irmão. E se case, constitua sua família. Sabe? Dentro de valores do reino de Deus, dentro dos valores do amor, do serviço mútuo entre marido e mulher. Porque como Deus disse lá em Gênesis, não é bom que o homem viva só. Se consegue viver só, louvado seja Deus por isso. Toca a sua vida. O que Paulo está falando assim, não tem certo ou errado entre estar solteiro e estar casado. Para mim, Paulo fala assim, para mim o melhor no momento é estar sozinho. Porque eu vivo pra lá e pra cá, eu tô cada dia numa cidade diferente, eu tô cada dia numa prisão diferente, eu tô cada dia naufragando num navio diferente. Então se eu tiver família para me preocupar, eu perco o meu sossego. Mas para você que vai ficar aí na igreja, você que vai ser pastor de uma igreja, case. Você que vai ser diácono, diaconisa, pastor, pastora, case. Constitua a família. Então, você percebe o quanto esse capítulo é difícil, cara. Esse capítulo 7 é difícil. Porque Paulo não sai cravando, proibindo ou permitindo as coisas. Ele vai aconselhando. Paulo vai dando conselhos e ele faz algo que é essencial para quem vai fazer aconselhamento. Ele faz a leitura da igreja para quem ele está dando aconselhamento, para quem ele está escrevendo. Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente tem que entender para quem a gente está falando e com quem a gente está falando. É muito importante isso. Fazer essa leitura, entender como que aquela pessoa é, como é a visão dela de mundo, como é a visão dela de vida, como é a visão dela de igreja, como é a cosmovisão dela, como ela enxerga tudo. É importante a gente fazer essa leitura, porque as pessoas não são iguais, as igrejas não são iguais. Seguindo aqui, agora, meu Deus do céu, agora Paulo chega num aqui que é punk, hein? Divórcio. Rapaz, esse aqui, eita. Agora chegou na parte delicada aqui, digamos assim. Então, de novo, vou ser repetitivo, entender o contexto. Para quem Paulo está escrevendo? Que momento? O casamento está sofrendo ataques. A instituição, o casamento está sendo atacada por uma cultura helênica de vida liberada. Você acha que hoje, se você olhar o texto e achar que era tudo liberado naquela época, imagina Paulo hoje aqui com a gente, Tinder, esses aplicativos aí para conhecer mulher, homem e tal, para saírem. Então, o casamento ele estava sendo atacado e o divórcio estava sendo banalizado. As pessoas se divorciavam por qualquer coisa. Será que parece um pouco com a nossa geração? Parece, né? Se divorciavam porque a mulher não cozinhava, não cozinha bem, pôs mais sal na comida. E o divórcio, e aí a gente vai entender aqui o contexto de Paulo. Ele, para a mulher, ele, assim como é hoje ainda, mas naquela época ele era muito mais pesado, porque a mulher era devolvida. No divórcio, a mulher era envergonhada, ela era devolvida para a família dela, como se fosse uma mercadoria que não presta. Olha que coisa terrível. Aí Paulo crava, fala assim, não pode divorciar não. Vocês não podem divorciar. Vocês não podem se separar. Mas é que eu quero... Não pode separar não. Não pode. Ninguém é mercadoria para você sair devolvendo. A nossa geração, e eu acho que ela não é tão diferente da geração para que Paulo está escrevendo, as diferenças são muito mais de tecnologia e comportamentais, mas assim, algumas coisas são muito parecidas. A nossa geração hoje é uma geração que ama as coisas e usa as pessoas, quando devia ser o contrário.
Devíamos amar as pessoas e usar as coisas. E os maridos aqui, principalmente, Paulo fala para os dois, para dar um peso parecido, mas aqui Paulo está falando assim para os homens: vocês não podem abandonar as esposas de vocês por qualquer motivo. Por quê? Porque a mulher divorciada, ela ficava num papel de vulnerabilidade total. Hoje é ainda assim também, mas hoje a lei ainda ampara a mulher. Por exemplo, a lei obriga o homem a pagar uma pensão, obriga o homem a dividir os bens com a mulher na separação. Então, você tem algumas obrigações que foram, de certa forma, diminuindo um pouco, ainda é muito injusto, mas diminuindo um pouco a questão do divórcio hoje. Mas naquela época a mulher era devolvida com a roupa do corpo para casa da família dela, não tinha conversa. Paulo está falando: não, eu não vou deixar as mulheres ficarem vulneráveis. A mulher não pode mais ser tratada como objeto e ser coisificada. Existe essa palavra, né? Coisificada, transformada numa coisa que é devolvida. Então a mulher divorciada, ela era vista como uma coisa que não serve para nada. E o papel dela de vulnerabilidade era de vulnerabilidade econômica, social e sexual, se vocês querem saber. Uma mulher divorciada, se ela andasse sozinha, ela podia ser abusada, inclusive, sexualmente. E ninguém teria que prestar conta a ninguém, porque essa coisa aí estava aí sozinha. Nem o marido dela quis ela. Isso daí já foi usado. Então, Paulo está fazendo aqui algo que a igreja hoje tem que fazer, que é, no contexto que a gente vive, de mundo que a gente vive, é de proteger a mulher. Ah, Fernanda, agora você está indo para um viés feminista. Olha, se você enxerga assim, eu lamento. Mas esse é a verdade. A mulher ainda é extremamente desprotegida, tanto naquela época quanto na nossa época. A mulher é extremamente vulnerável, tanto naquela época quanto na nossa época. A vulnerabilidade, ela é simplesmente proporcional. Naquela época, ela tinha a vulnerabilidade que cabia àquela época. Hoje, ela tem a vulnerabilidade que cabe à nossa época. Por que algumas mulheres ainda se submetem a casamentos, por exemplo, com agressão, com estupro? Eu falei: não existe estupro dentro do casamento. Não existe porque não é você. Né, meu amigo? Porque você não vê falando que mulher estuprou homem, né? Mas de homem que abusou, que cometeu abuso contra a esposa, você vê bastante, né? Por que a mulher se submete ainda a essas coisas? Pela questão da vulnerabilidade, porque a mulher muitas vezes não tem para onde ir com os filhos. Não é que, às vezes eu escuto: mas essas mulheres ficam apanhando aí do marido. Amigão, se coloca no lugar. Faz essa leitura. Faça essa leitura. Olha. É o que Paulo faz com Coríntios. Olha para aquela situação. A mulher está no papel de vulnerabilidade. E a gente, como igreja, não pode deixar. A igreja tem que criar mecanismos. Eu não sei como. Só que a igreja tem que acordar para esse assunto. A mulher não pode mais, principalmente a mulher que faz parte de uma comunidade de fé, se sentir vulnerável ao se separar. Fernando, eu acho que você está sendo feminista. Eu lamento. Eu acho que eu estou sendo bíblico e justo e coerente com a vontade de Deus para ambos. Para ambos. Mas o que a gente mais vê na nossa sociedade é sim a mulher sendo coisificada, a mulher sendo agredida. O número de feminicídios não para de subir. O número de agressão, a gente teve que fazer delegacia da mulher, de tanto que mulher apanha, gente. Vocês acham isso normal e aceitável? Eu não estou criticando que fizeram a delegacia, ainda bem que fizeram. Mas você acha aceitável que a mulher apanhe tanto, a ponto de ter que ter uma delegacia para ela? É porque eu acho que a igreja, por anos, fingiu que isso não acontecia. Tampou os olhos. E está na hora da gente, como comunidade, se despertar para esses assuntos. E como indivíduos também, quando a gente vê um casal onde a mulher é agredida, se puder oferecer ajuda, falar: se você estiver disposta, se você estiver sendo... briga de marido e mulher não se mete a colher. Quando a mulher está apanhando, se mete a colher sim. Tem que falar: não, isso não pode.
Em nome de Jesus, isso está errado. E se for gente da igreja, se for um casal da igreja, aí que a gente tem que ir com os dois pés no peito. Tem que ir falar, não, isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Esse estilo de casamento é antibíblico, esse estilo de casamento é diabólico. Esse estilo de relação e de relacionamento vai contra todos os princípios que Deus instituiu para o casamento. Paulo vai abordar também uma questão aqui muito, muito complexa, que é a do casamento entre maridos não crentes e esposas não crentes. Então a esposa é crente e é casada com o marido não crente. A esposa, o marido é crente e é casada com uma mulher não cristã. Então Paulo basicamente vai falar o seguinte: então, santifica o seu casamento. Santifica o seu casamento. Respeita o seu marido. Mulher respeita o seu marido. Homem respeita a sua mulher. Trata ela com dignidade. Santifica o seu casamento. Quem sabe? A gente não sabe. Quem sabe um dia você pode trazer essa pessoa para Cristo, a conhecer a Cristo, através da sua vida, da forma como você servir. Por exemplo, um marido que é cristão e a sua mulher não é cristã, e aquele marido, já pensou? Eles se conhecem num contexto em que eles se casam num contexto em que nenhum dos dois é cristão. Ele se converte ao cristianismo primeiro. E qual deve ser a tendência após esse homem se converter ao cristianismo? Ser um marido pior para a mulher? De acordo com o que a Bíblia está falando? Não. Ele tem que se tornar um marido melhor do que ele era antes. O cristianismo e o evangelho tem que transformar ele como ser humano e como marido. E aí a mulher vai falar: ué, mas esse negócio de evangelho aí muda as pessoas mesmo. Que o cara era um antes. Não era um péssimo marido, mas era um marido meia boca. Agora o cara é um marido fantástico. Faz de tudo para me ver bem. Faz de tudo para me ver feliz. Me respeita como não respeitava antes. Me trata como não me tratava antes. É disso que Paulo está falando, da santificação, de você levar para dentro do casamento valores do reino de Deus, independente do seu marido, da sua esposa, serem ou não cristãos. Os valores estão colocados. Ó, minha mulher, eu vou amar você. E mais ainda agora que eu conheci a Jesus. E mais ainda que eu entendi a importância do casamento, que eu entendi a importância da família. E vice-versa, e a mulher para com seu marido também. E ele vai encerrar, e aí eu quero ler encerrando aqui, para a gente já ir para o fim da aula. Eu falei que dá pano para manga há quase 50 minutos com metade do capítulo. Olha o que Paulo vai falar nos versículos 18 e 19 de 1 de Coríntios 7. E isso na versão do Eugene Peterson, que eu vou ler para vocês. Você era judeu quando Deus te chamou? Não desfaça sua condição. Você não era judeu no tempo do seu chamado? Não tente se tornar judeu. Ser judeu não é mais importante. O que importa é obedecer o chamado de Deus e seguir os seus mandamentos. Na versão normal ele está falando sobre a circuncisão, mas o que Paulo está falando aqui é o seguinte: não tente se comportar de uma forma que você não é. Se você é um homem solteiro que tem desejos de se casar, se case. Agora, se você é um homem que é solteiro e está bem resolvido como solteiro, não se case. Está bem resolvido, está bem, está tranquilo, consegue tocar, não se case. Se você não tem comportamento judaico, não tenha mais. Não é porque você se converteu agora que você vai agir como um judeu. Se você não era antes, não precisa mudar. E se você era, também não precisa mudar. Dentro da sua cosmovisão, enxerga o mundo que você vive. Entenda os valores do reino de Deus e eles vão se encaixar dentro do casamento, dentro do homem solteiro, dentro do homem casado e da mulher casada, dentro da mulher solteira. A cosmovisão do reino de Deus vai se encaixar em qualquer visão de mundo que você tiver. Não tenta transformar, não tenta ser melhor do que você é, não se case para agradar os outros, não fique solteiro para agradar os outros. Faça aquilo
para que você foi chamado. Você foi chamado para se casar e para constituir uma família, case-se e constitui uma família. Você foi chamado para ficar solteiro e ser um servo de Deus, servindo as pessoas, fique solteiro e não se sinta pressionado pela pressão da sociedade pelo casamento. Toca a sua vida. Tenha um bom domingo e que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe a todos e bom domingo. Tchau, tchau.